Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo na classe bíblica Bíblia Fácil. Um abraço a todos vocês que estão aí nas igrejas, nos pequenos grupos, nos lares, todos os domingos reunidos para esse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus. E hoje, domingo, dia 2 de março, chegamos ao nosso sexto estudo. A partir de hoje, vamos entrar na parte profética do livro de Daniel. Para isso, eu quero convidar você a estudarmos hoje um tema muito interessante. Vamos entrar no capítulo 7 e nesse capítulo vamos aprender sobre 4 animais estranhos. Esses animais são símbolos de impérios que dominariam o mundo e a partir de agora vamos compreender quais são esses simbolismos. Eu quero mandar um abraço querido a todos os pastores, diretores do Ministério Pessoal, líderes que estão envolvidos nesse projeto, aos anciãos de nossas igrejas, que estão organizando essas escolas bíblicas e estão trazendo os alunos para participar desse estudo. Eu quero indicar a você que depois de terminarmos aqui esse tema, eles estão aí para ajudar você a tirar algumas dúvidas que porventura surjam no estudo e você não teve o esclarecimento aqui no Bíblia Fácil. Por isso eu quero convidar você agora a nós orarmos e pedirmos a direção de Deus para o estudo de hoje. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dirija mais uma vez e que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pegue suas Bíblias, vamos começar então nossa viagem na parte profética do livro de Daniel. Até aqui no programa Bíblia Fácil, nós cobrimos a parte histórica do livro. E nessa parte histórica, nós já aprendemos sobre como Daniel e seus amigos foram parar em Babilônia, o cativeiro babilônico. Aprendemos no capítulo 2 o sonho com uma estátua que possuía 4 metais e simbolizavam 4 impérios. Aprendemos sobre a fornalha de fogo ardente, de onde Ananias, Misael e Azarias foram libertos. Aprendemos sobre a loucura de Nabucodonosor, quando ele pastou como um animal por 7 anos, até que o trono lhe foi restituído. Aprendemos no capítulo 5 sobre a queda de Babilônia e vimos um paralelo entre essa queda da Babilônia antiga com a Babilônia mística do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 7 do livro de Daniel. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse livro maravilhoso que contém uma mensagem para os nossos dias. E o título do capítulo 7, o sonho sobre 4 animais. A partir de agora, daremos início à sessão profética de Daniel e vamos aprender como interpretar as profecias, do capítulo 7 até o capítulo 12 do livro. Esta visão do capítulo 7 é a segunda visão do livro. Lembrando que a primeira está no capítulo 2, que tem a ver com a estátua. Agora o capítulo 7 é uma visão com 4 animais. Acompanhe comigo a leitura de Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel 7:1 nos posiciona historicamente. Quando é que aconteceu a segunda visão do profeta Daniel? A Bíblia está dizendo, no primeiro ano de Belsazar. Lembram quem era Belsazar? Belsazar foi o neto de Nabucodonosor, que deu uma festa para 1000 convidados. E apareceu uma mão misteriosa e escreveu na parede, certo? Isto quer dizer que o capítulo 7 de Daniel, ele situa-se antes do capítulo 5. Porque o capítulo 5 fala já da queda de Babilônia. E o capítulo 7, a visão desse capítulo, ocorreu quando Belsazar ainda estava no trono. Então você descobre com isto de que o livro de Daniel, os capítulos não estão em ordem cronológica. O capítulo 7, ele deveria aparecer entre o 4 e o 5. Não é que deveria, historicamente ele está entre o capítulo 4 e 5,
porque nesse momento da visão, Babilônia ainda não caiu. Belsazar ainda está no poder, e esse Belsazar vai ser o último rei de Babilônia. Pois bem, o que Daniel viu nessa segunda visão? Então acompanhe comigo a partir do versículo 2. A Bíblia diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada uma mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Interessante que Daniel viu 4 animais surgirem do mar. Nós estamos numa ilha, em Angra dos Reis, cercado pelo mar. O mar é um elemento profético. E tanto em Daniel quanto em Apocalipse, surge o mar. Mas o que o mar representa na profecia? Quando você vai estudar um pouco de profecia, você tem que entender um pouco de simbolismo. E Daniel disse que os ventos dos céus agitavam o grande mar. O que são ventos em profecia? Quando aparecem em uma visão simbólica, ventos indicam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Esse é o sentido de ventos na profecia bíblica. Olha um exemplo em Jeremias 49:36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que os fugitivos são gerados na guerra? E quando Deus diz assim: eu vou trazer de Elão os 4 ventos, ou seja, vai vir a guerra e as pessoas terão que fugir. Então, em profecia, ventos significam guerras, movimentos diplomáticos, bélicos. E Daniel viu os ventos do céu agitando o grande mar. Se ventos simbolizam guerras, qual é o simbolismo do mar? Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Você percebe aqui um paralelismo, onde o profeta Isaías está fazendo uma comparação, os povos com os mares, assim como brama o mar, também os povos bramam. E se você for para Apocalipse, eu não sei se eu separei esse texto, não está aqui, mas Apocalipse 17:15 é muito claro em dizer também de que águas em profecias são povos, nações, multidões e línguas. Então as guerras estavam agitando o grande mar, que são povos, e 4 animais se levantaram. O que são esses animais na profecia? Aqui em Daniel capítulo 7, olha para o verso 17. Daniel 7:17. Estes grandes animais que são 4, são o quê? 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja,
esses 4 animais representam 4 impérios, poderes, reis, que se levantariam das pessoas, da população, do mundo povoado. E então Daniel viu, o primeiro animal era um leão com asas, o segundo animal, um urso, que trazia 3 costelas na boca, o quarto animal, um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, e o quarto animal era um animal terrível e espantoso, que ele não soube identificar, nem encontrou paralelo na zoologia, mas disse que esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Agora, quando você compara o capítulo 7 de Daniel com o capítulo 2, o que você descobre? De que esses 4 animais são outras formas de se representar os mesmos impérios representados pelos metais da estátua. Entendeu? Esses 4 animais do capítulo 7 estão em paralelo com os 4 metais da estátua do capítulo 2. Assim, o leão vai representar Babilônia, o urso a Medopérsia, o leopardo a Grécia e o animal terrível e espantoso vai representar o Império de Roma. Aqui precisamos aprender um primeiro princípio de interpretação profética. A profecia é uma revelação que se amplia. Então, detalhes que foram dados no capítulo 2, ou o conteúdo que foi dado no capítulo 2, ele vai agora ser aprofundado no capítulo 7. No capítulo 2, só foi dito que a cabeça de ouro representava Babilônia. Agora, este leão, ele possui 2 asas e ele representa Babilônia. Por que Babilônia agora é representada como um leão? Por causa da velocidade com que Babilônia conquistou o mundo. Eu disse para vocês uma semana atrás de que o império que dominou o mundo antes da Babilônia foi a Assíria. E o seu grande líder foi Assurbanipal, que morreu por volta do ano 626 a.C. A partir daí, Nebopalazar, o pai de Nabucodonosor, começou grandes incursões. E quando Nabucodonosor derrota o Egito, o faraó Neco, na batalha de Carquemes, no ano 605 a.C., Babilônia se estabelece. Então, na profecia, o leão vai representar Babilônia. Você já percebeu de que na história, Babilônia sempre usou o leão alado para representar o seu império? Os achados arqueológicos mostram de que as ruínas de Babilônia estavam repletas de ladrilhos com imagens de um leão alado. O leão, na arqueologia, tornou-se um símbolo de Babilônia. Agora, o texto aqui, em Daniel, capítulo 7, verso 4, diz que as asas do leão foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Quando você pensa num leão, que as asas foi arrancada e depois foi dada mente de homem, você se lembra de que rei de Babilônia? Nabucodonosor, que pastou como um animal por 7 anos e depois foi restituída a mente dele e ele voltou para o trono. Vocês estão vendo o íntimo paralelo que há desse leão com Babilônia? E a Babilônia dominou o mundo, como nós já vimos, do ano 605 até o ano 539. Então vamos agora para o segundo império. Eu já falei um pouquinho sobre Nabucodonosor e o tempo que ele esteve pastando como um animal por 7 anos. O animal que representa a Medopérsia é o urso. E a Medopérsia dominou o mundo do ano 539 até o ano 331. 2 detalhes sobre esse urso. Primeiro, ele levantou-se de um lado. Por que esse urso se levantou de um lado? Você lembra quem é que derrotou a Babilônia? A Medopérsia.
Mas quando a Medo-Pérsia vence a Babilônia, quem é que se assentou no trono? Qual foi o rei que se assentou no trono e passou pela experiência com Daniel da cova dos leões? Dario. Quem foi o grande libertador? Ciro. Só que quando a Medo-Pérsia chega ao poder, não é Ciro quem senta no trono, é Dario. Depois de um tempo que Dario governou, veio Ciro. Então esse urso levanta-se de um lado e o último lado por último, porque ele está representando Ciro, que era o grande nome da Medo-Pérsia, mas primeiro se assenta no trono Dario, depois se levanta Ciro. E Ciro é quem vai assinar o decreto autorizando o povo de Deus a voltar para Jerusalém. Você entende aqui o simbolismo, então, de levantar-se de uns lados? Agora, por que esse urso trazia 3 costelas na sua boca? O que representam essas 3 costelas na boca do urso? Se você pegar a obra de Heródoto, que aqui está, no volume 1, e esta obra, na página 40, ela vai ensinar justamente de que essas 3 costelas representam as 3 principais conquistas de Babilônia. Para que Babilônia pudesse se estabelecer como um poder mundial, ela teve que derrotar, para que a Medo-Pérsia pudesse se estabelecer como um poder mundial, ela teve que derrotar a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então, essas 3 potências mundiais representam as 3 costelas na boca do urso. A Medo-Pérsia teve que devorar esses impérios para estabelecer o seu poder. E, finalmente, ela conseguiu toda a hegemonia mundial, porque ela conseguiu derrotar a esses 3 reinos. Surge o terceiro animal, um leopardo, 4 cabeças, 4 asas. A Grécia está representada por esse animal, e a Grécia dominou o mundo do ano 331, na Batalha de Gaugamela, até o ano 168 a.C., quando ela perdeu a Batalha de Pídima para os romanos. Interessante que esse leopardo possui 4 cabeças e 4 asas. Se o leão com 2 asas falava da velocidade com que Babilônia conquistou o mundo, agora esse leopardo com 4 significa que ele conquistaria o mundo com muito maior rapidez. E qual foi o império que chegou rapidamente para destronar a Medo-Pérsia? Justamente Alexandre o Grande, com os gregos, com a fusão do Império Greco-Macedônio. Então, Alexandre, em poucos anos, ele levou a Grécia a conseguir o apogeu mundial, derrotando a Medo-Pérsia. No ano 336, ele sobe ao trono da Macedônia. Em 334, temos as batalhas de Grânico, depois é de Isso e, finalmente, é de Gaugamela, aonde a Grécia derrota a Medo-Pérsia. Quando a Grécia chega ao poder, no mesmo ano, 331, Alexandre funda a cidade de Alexandria, que, claro, recebeu esse nome em homenagem a ele mesmo, né? Passado algum tempo, ele muda a capital para Babilônia, e no ano 323, com apenas 33 anos de idade, Alexandre morre. Interessante, se você contar do ano 323 a 336, você tem apenas 13 anos. Em 13 anos, ele rapidamente dominou o mundo. Ele chegou no trono e dominou o mundo. E cunhou aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. Então, as 4 asas desse leopardo fala da velocidade com que a Grécia dominaria o mundo. E em 13 anos, Alexandre se assentou no trono até o dia da sua morte. E morreu muito jovem, com 33 anos. Um outro detalhe do leopardo: ele possuía 4 cabeças. Como é que Isaac Newton interpretou essas 4 cabeças? Isaac Newton
escreveu esta obra sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E essas profecias de Daniel e Apocalipse trazem luz para o nosso estudo. E Isaac Newton, que além de ser cientista, gostava muito de teologia, ele escreveu na página 42 do seu livro. E ele disse assim: a terceira besta, o leopardo, é o reino que sucedeu aos persas, isto é, o império dos gregos. Era como um leopardo, para significar sua ferocidade, e tinha 4 cabeças e 4 asas, para indicar que esse poderio seria dividido em 4 reinos, pois continuou em regime monárquico durante o reinado de Alexandre o Grande, seu irmão Arideus e seus filhos Alexandre e Hércules, dividindo-se então em 4 reinos, de vez que os governadores das províncias, por mútuo consenso, se tinham feito coroar e reinaram sobre as mesmas. E ele menciona então o nome de 4 generais de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então Isaac Newton interpretou em sua obra essas 4 cabeças do leopardo como sendo os 4 generais que finalmente vão dividir o Império Greco-Macedônio e vão passar a dominar o mundo: Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Você percebe como a profecia foi oferecendo detalhes que a história veio a interpretar? Um outro detalhe interessante é que nós estamos vendo nessa sessão profética de Daniel, de que 4 animais, eles se levantaram do grande mar. Alguns dizem que esse grande mar aqui do versículo 1 e 2 tem a ver com, versículo 3 melhor, significa o mar Mediterrâneo. E que deste mar surgiram 4 animais. Esses 4 animais estão em paralelo com os metais da estátua do capítulo 2. Assim, o leão alado representa a Babilônia, que na estátua era a cabeça de ouro. O urso representava a Medopérsia, que na estátua eram os peitos e braços de prata. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças representava a Grécia, que na estátua era o quadril de bronze. E quando morre Alexandre, o grande líder dos gregos, primeiro a família começa a governar, mas em seguida os generais começam a brigar. E destas brigas o reino finalmente foi dividido. Isaac Newton, em sua obra Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, nos diz que essas 4 cabeças representavam os 4 generais que dominaram o reino após a morte de Alexandre. Justamente Ptolomeu, que dominou o Egito, a Palestina e parte da Síria; Cassandro, que dominou a Macedônia; Lisímaco, que dominou a Trácia e parte da Ásia Menor; e Seleuco, que dominou em parte da Ásia Menor, parte da Síria e algumas regiões do Oriente. Ou seja, o Império Greco-Macedônio que Alexandre estabeleceu foi dividido pelos seus 4 generais. Essa divisão certamente enfraqueceu o império. E isto propiciou que o 4º império surgisse no cenário. Esse 4º império, segundo o capítulo 2 de Daniel, tinha que ser Roma. E o 4º animal do capítulo 7, que está em paralelo com as pernas de ferro, não foi encontrado para ele um paralelo na zoologia, porque Daniel disse se tratar de um animal terrível, espantoso e que possuía 10 chifres. Por que essa descrição? Porque o texto diz de que esse animal era diferente dos outros animais. Nós vamos ver detalhes agora desse 4º animal que são muito interessantes. Isaac Newton, em sua obra Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse de João, na página 56, ele vai dizer algo muito interessante. Olha o que ele diz aqui na página 56. Pelas guerras anteriormente discutidas,
o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada pelos godos, dividiu-se nos seguintes reinos: dos vândalos e álamos na Espanha e África, dos suevos na Espanha, dos visigodos, dos álamos na Galácia, dos burgúndios, dos francos, dos bretões, dos hunos, dos lombardos, de Ravenna. 7 destes são assim mencionados por signos, e ele menciona aqui um outro historiador. Interessante que o próprio Isaac Newton atribuiu esses 10 chifres como sendo 10 reis que se levantariam do Quarto Império. Isaac Newton mencionou 10 desses reis e os historiadores seculares mencionam também 10 reis, e você vai perceber que há uma pequena diferença em alguns impérios. Enquanto Isaac Newton fala dos bretões, os historiadores falam dos anglo-saxões. Enquanto Isaac fala dos hunos, os historiadores falam dos ostrogodos. E enquanto Isaac Newton fala de Ravenna, o reino de Ravenna, os historiadores falam dos érulos. Ou seja, com pequena diferença de povos, Isaac Newton compreendeu de que os 10 chifres desse quarto animal representavam 10 reinos. Agora, que reinos são estes? Nós já estudamos na profecia, já aprendemos aqui com vocês, de que esses 10 reinos são tribos bárbaras, que no capítulo 2 estavam representados pelos 10 artelhos. Então, se a estátua de Nabucodonosor tinha 10 artelhos, o quarto animal do capítulo 7 possui 10 chifres. Você está vendo o íntimo paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7? Assim, nós podemos concluir de que os 4 animais do capítulo 7 representam os mesmos impérios do capítulo 2. A diferença é que eles trazem agora mais informações. Pois não, amigo? O que é que tem a ver esses símbolos com o Apocalipse? Com o Apocalipse? Com o Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Dê uma olhadinha para o versículo 2. Podemos ler o 1 e o 2. Qual é a relação desses animais com o livro de Apocalipse? Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, Apocalipse 13, vamos ler os versos 1 e 2. E você vai perceber de que os livros de Daniel e Apocalipse, eles devem ser estudados juntos, para você compreender a verdade de Deus. Apocalipse 13, 1, eu leio assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres. E 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de quê? Leão. Você está vendo que os mesmos animais que aparecem em Daniel capítulo 7, aparecem em Apocalipse 13? E esta besta que sobe do mar, ela também possui 10 chifres? Com isso, nós concluímos o seguinte: o quarto animal do capítulo 7 de Daniel é a mesma besta do capítulo 13 de Apocalipse. Entendeu? O quarto animal, o animal terrível e espantoso em Daniel 7, é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Só que esta besta que sobe do mar em Apocalipse 13, ela tem aqui, diz o verso 2, semelhança com leopardo, com urso e com leão. E lá em Daniel 7, o leopardo representa a Grécia, o urso a Medo-Pérsia e o leão Babilônia. Ou seja, esta besta de Apocalipse 13, ela acumulou elementos dos impérios que vieram antes dela. Alguém perguntou aqui sobre a cultura, acho que foi você que perguntou, sobre a questão da cultura dos povos. Esse quarto poder de Daniel 7,
que é o mesmo poder de Apocalipse 13, 1 a 10, ele vai fundir na sua cultura elementos da Grécia, Medopérsia e Babilônia. Mas isso é um estudo mais detalhado para Apocalipse. Por hoje, vamos entender de que os 4 animais do capítulo 7 são a ampliação do capítulo 2. Agora, o capítulo 7 tem algo interessante que nós temos que discutir ainda. Olha o que diz Daniel capítulo 7, versículo 8 e depois Daniel 7, verso 11. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 11 agora. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o 4º animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Interessante que na visão do capítulo 7, a atenção de Daniel se volta para o chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Ele é um poder, porque os 10 chifres representavam 10 reinos também, que vai se levantar depois dos 10 chifres. Então, olhe para a história. Babilônia, representada pelo leão, dominou o mundo de 605 até 539. Chegou a Medopérsia, o urso, 539 a 331. Chegou o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, 331 a 168. Chegou o 4º animal, terrível e espantoso. E nós já estudamos aqui no capítulo 2 que Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo, quando cai Roma Ocidental. E Rômulo Augusto era o último imperador. Você tem que entender que Roma Oriental continuou, porque Roma Oriental tornou-se no Império Bizantino, que vai durar por mais 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Mas em 476, Roma cai. E que 5º poder assume o mundo? Nenhum. Roma foi minada em suas bases por 10 tribos bárbaras. E essas 10 tribos bárbaras estão representadas no 4º animal pelos 10 chifres. Só que enquanto Daniel olhava, entre os 10 chifres, surge um 11º. E esse chifre, diz Daniel, ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Quem é esse chifre com olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência? Isto é um poder que se levantou certamente depois do ano 476 de nossa era, porque foi aí que caiu Roma, certo? Na próxima semana, nós vamos estudar com detalhes e nós vamos identificar quem é esse chifre pequeno. Porque na minha visão, e você que nos assiste em casa, na minha visão, a revelação mais surpreendente do livro de Daniel, ou uma delas, é a identificação do chifre pequeno de Daniel 7. Você, quando estuda a Bíblia, você aprende uma figura muito interessante chamada de quiasmo. O que é um quiasmo? É quando um texto é construído e ele caminha para um centro. No centro de Daniel está o capítulo 7, e uma cena do tribunal envolvendo o chifre pequeno é o centro da profecia. É por isso que Daniel quis entender quem era o chifre pequeno. E nós vamos entender na próxima semana quem é este poder, e nós vamos descobrir se tratar de um poder antagônico a Deus. Por hoje, nós devemos entender de que a profecia é uma verdade, uma revelação que se amplia. E quando eu conheço a profecia, eu entendo o momento da história em que estamos vivendo. E se eu entender o momento em que estamos vivendo, eu estarei cônscio de que Cristo está às portas.
Por isso, a atitude mais sábia é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e permitir que Ele nos conduza em todos os detalhes. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado por sabermos que na condução da história humana, o Senhor tem trabalhado, tem feito de tudo para que um dia estejamos de volta na Tua presença. Suplicamos, Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que Ele nos dê sabedoria e forças para continuarmos nossa jornada. Oramos por todos esses que de que em casa nos assistem, em alguma igreja, em algum pequeno grupo, participando desses estudos. Que o Teu Espírito Santo abrace a todos eles e que eles sintam também o desejo de colocar a sua vida no Teu altar, nas Tuas mãos. Continue a nos abençoar à medida que avançamos no estudo do livro do profeta Daniel. E que um dia, quando Tu voltares a esse mundo para estabelecer o Seu reino eterno, que nós possamos todos fazer parte dele. Em nome de Cristo nós choramos. Amém.